Queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Matheus Santos. Estou aqui hoje para gravar um quadro muito importante para a nossa igreja, que é o Voltando às Minhas Origens. Está conosco aqui hoje o presbítero Joelso, o diácono Luiz Pinheiro, e hoje nós vamos falar um pouco da nossa igreja. Estamos diante de uma casa que daqui a pouco o presbítero Joelso estará falando um pouco sobre esta casa, que tem uma grande importância na história do Evangelho para a nossa cidade e para a nossa igreja em si. Aqui foi uma da congregação ali do campo de Nova Fátima, que começou quando o pastor Antônio Bandeira veio trabalhar no campo de Nova Fátima. Deus mostrou a ele uma congregação que seria no pé da serra, e esta congregação foi aqui nesta casa. Os irmãos que aceitou Jesus, irmão Guilmar, irmão Liston, que já dorme no Senhor, irmã Zina, que já dorme no Senhor, irmã Carminha, e outros irmãos que congregavam aqui com a gente, né? O nosso irmão Luiz, irmã Gidásia. E aqui nós sempre quando o pastor vinha de Nova Fátima, meu tio Cícero, que hoje é presbítero, e o pastor faz me lembrar também o pastor Ezequiel Bandeira no tempo, o pastor Juscelino. Gostaria de fazer 3 perguntas simples e objetivas ao presbítero Joelso. Quanto tempo tem de evangelho? Você nasceu no evangelho ou se converteu após alguns anos da sua vida? Como foi esse momento? Em primeiro lugar, eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Eu quero dizer, irmão Mateus, que eu nasci no evangelho. Desde criança, quando eu era criança, eu fui o primeiro filho da minha mãe, dos meus pais, e a Giovânia, o segundo filho. E aí, minha mãe aceitou Jesus e já criou a gente no evangelho. Pela misericórdia de Deus, nossos filhos, nossos irmãos, somos todos evangélicos, né? E nós nascemos no evangelho. Né? Maior experiência na fé cristã, o que é que você pode nos dizer a respeito desse assunto? Foi muito bom. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Me lembro um dia que Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aprendi grandes experiências com os homens de Deus, com os pastores que congregavam aqui, eram pastores da gente no tempo, né? Aprendi muita coisa, foi muitos milagres, muitas maravilhas durante esse tempo todo que eu sirvo a Deus nesse evangelho tão maravilhoso, né? Nós queríamos poder estar entrevistando a irmã Delzi, que é uma das pioneiras do Círculo de Oração, uma das primeiras pessoas a aceitar o evangelho aqui na cidade. E como ela hoje já dorme no Senhor, está na glória com Deus, estamos entrevistando o presbítero Joelso, que é o seu filho mais velho, como ele acabou de dizer. E eu gostaria, Jó, de abrir uma pauta nessa entrevista para você falar um pouco da sua mãe. Para você, o que foi sua mãe, no sentido de fé cristã, o que é que ela lhe ensinou, alguns ensinamentos dela que você tem no seu coração guardado até hoje. Compartilhe conosco um pouco desses momentos, fique à vontade para falar. Minha mãe foi uma pessoa muito maravilhosa. Ela era nem só mãe, como era uma pastora dos filhos dela. Ela cuidou sempre dos filhos dela, desde de pequeno. Ela sempre ensinava a gente no caminho do Senhor. Sempre, o tempo todo, ela estava sempre doutrinando a gente, falando a respeito da volta de Jesus, que Jesus ia voltar e que a gente tinha que servir a Deus. Falava dos acontecimentos que ia acontecer da volta de Jesus. E nisso nós foi criado com temor, servindo a Deus, graças a Deus, que até hoje nós servimos o Senhor. Joy, a última pergunta dessa série de perguntas de entrevista, eu gostaria que você compartilhasse conosco a sua opinião a respeito do Evangelho de hoje. Para você, Joelso, o que mudou do Evangelho de antes, do Evangelho de antigamente, vamos dizer assim, para o Evangelho de hoje em dia? O que você poderia nos colocar a respeito disso? Meus irmãos, eu acho que o Evangelho mudou mais de 50%. Antigamente, os irmãos tinham mais amor, tinham mais desejo de servir a Deus, nos trabalhos de oração, nos trabalhos de evangelização, né? Mudou mais de 50%, eu acho. E aquilo que eu aprendi, os bons costumes da minha igreja, Assembleia de Deus, os bons costumes, os ensinamentos, vários pastores, né? Eu aprendi e continuo naquele propósito, guardando
né, até Jesus vir ou eu partir para a eternidade. Nós agradecemos a participação do presbítero Joelso nessa série de entrevista, a primeira entrevista dessa série. E desta feita estamos aqui na Fazenda Alto Bonito, uma fazenda que tem inúmeras histórias para ser contada através do ex-proprietário Diácono Luiz Pinheiro, para ele nos falar um pouco a respeito da sua fé cristã. Diácono Luiz Pinheiro, diante desse momento, eu quero fazer algumas perguntas a você, e a primeira pergunta que eu quero fazer é: como você conheceu o Evangelho? Você nasceu no Evangelho, você se converteu depois, como foi esse dia, quem estava pregando? Nos conte um pouco a respeito desse momento de sua vida. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Irmão, eu era uma pessoa que não entendia bem do Evangelho, mas através da minha esposa, ela foi quem conquistou a minha fé para Deus e até hoje, graças a Deus, aqui fui muito feliz e passei por luta, por batalha, mas vencemos a luta pela graça do Senhor, pela misericórdia do Papai do Céu, mas sabemos que eu na época não tinha entendimento, conhecimento, mas o Senhor abriu a minha mente e passei a entender o Evangelho. O Evangelho é coisa maravilhosa, é cumprimento da palavra de Deus. Jesus morreu, foi para salvar o homem do pecado, e aqui eu estou feliz porque o Senhor me escolheu. Não fui eu que escolhi a Cristo, mas Cristo que me escolheu. E no início da minha fé, muitas vigílias que esteve aqui nessa casa, o pastor Domingo de Mato, e ele era uma amizade muito forte comigo aqui, e me senti muito feliz, e hoje com a idade de 44 anos de Evangelho, para a honra e a glória do Senhor, Jesus fez muitas maravilhas na minha vida, que eu nada disso tinha, o Senhor conseguiu. Fui um homem que fui curado, Jesus me curou. E ao momento, até aqui, o Senhor tem me guardado, tem me fortalecido. No caso aí, o senhor aceitou Jesus depois. Depois. Quem estava pregando no culto, o senhor lembra? Antônio Bandeira. Pastor Antônio Bandeira. Ele fez o apelo, e eu na época não queria nem saber de crente, mas Deus queimou tudo. Aleluia. A segunda pergunta que nós queremos fazer, Luiz Pinheiro, é que você nos conte uma experiência que marcou a sua fé cristã. O que é que você pode nos contar que Jesus fez, que marcou a sua vida, a sua caminhada cristã? A minha experiência, irmão, é que quando eu aceitei Jesus, eu aceitei ao Senhor para ir morar no céu. E a minha experiência é que eu, na época, eu era muito vicioso nas coisas, em futebol, e a Bíblia nos mostrava e nos mostra que nada disso podemos fazer, porque o caminho do céu é santo. E o Senhor diz: sede santo como o Senhor é santo em toda a vossa maneira de viver. E então Deus colocou em meu coração uma fidelidade que até hoje, para a honra e a glória de Deus, nunca dei trabalho a pastor, e tenho lutado, o Senhor tem me guardado, Jesus já me curou e do meu coração, e sou uma pessoa muito feliz. A terceira pergunta, Luiz Pinheiro, é que você conte um pouco, diante de toda a sua experiência que você teve, que você nos conte um pouco o que mudou do Evangelho da sua época para o Evangelho de hoje. Irmão, a diferença é grande, que eu não mudei, alguém está mudando, mas a palavra de Deus, ela não muda nada. Nós é que mudamos, porque eu aprendi que o que é do mundo não podemos usar, as coisas do mundo.
E se a Bíblia diz, sede santo como o Senhor é santo em toda a vossa maneira de viver, então precisamos a colocar no coração e entender que Deus não aceite a iniquidade, não aceite o pecado, os desobedientes não faz parte no reino de Deus. Então tudo isso, Deus não se agrada na vida do ser humano. E precisamos abrir o coração para Deus fazer morada, senão no céu não vai. Maravilha. Essas foram a série de perguntas pessoais ao diácono Luiz Pinheiro, ele que foi um proprietário desta fazenda Alto Bonito, que tem muita história para nos contar, mas nós já queremos agradecer primeiramente a Deus, queremos agradecer também ao diácono Luiz Pinheiro, ao presbítero Joelso, ao irmão Robson, que está ali responsável por esse trabalho, e toda a equipe do Departamento de Missões, que também fez várias entrevistas com os irmãos baluartes da nossa igreja. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus, em tudo. E nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém.